humilde, eu atrapalhava os outros, eu atrapalhava o desenvolvimento dos outros alunos. Aí minha mãe me deu um livro, que o título é A Infância Humilde de Grandes Homens. Eu fui buscar num sebo outro, hoje em dia, para eu ter. Eu tenho ele lá na minha na minha biblioteca, porque para eu poder ver ele. E aí eu tive que ler a história, aí lia sobre a história de Machado de Assis, sobre a história de, sei lá, de outras grandes personalidades brasileiras, para poder aprender com aquilo e passar um relatório, porque eu tinha que aprender a ser humilde assim, mas é porque eu estava inquieto, eu queria mais, sabe? A mente é muito produtiva, né? Muito produtiva. Minha mente é muito produtiva, mas às vezes satura e aí eu entro em, como se fosse chamam de meltdown, né? Eu entro em burnout, assim, estouro, pá, explodo. Porque minha cabeça não para. Não para. Então eu tinha essas dificuldades. Encontrava o meu grupinho ali, acabava, por conta desse personagem que eu criava, falando com pessoas de diferentes grupos. Tinham aqueles que realmente não gostavam de mim, aí era um problema. E aí a minha maneira, eu era magricelo, pequeno ainda na época, usava óculos, fundo de garrafa. A maneira que eu quebrava eles era no argumento, aí eles queriam vir na violência física, aí eu quebrava no argumento. E aí, enfim, era ruim, não era legal. Não foi tão saudável. Não foi muito. Não é simples, né? Não era simples. Eu falo até hoje que, assim, não queiram estar dentro da minha cabeça, porque é muito confuso. E por falar nessa confusão, quais foram, assim, as reações mais absurdas, assim, que as pessoas tiveram quando souberam que você era autista, que você teve o diagnóstico agora, muito pouco tempo. Nossa, tem algumas coisas muito interessantes, né? Não vou dizer que é legais, porque não são legais. Mas você nem parece autista. São um clássico, as pessoas... E fala assim, para, isso não tem nada disso. Entendeu? Não, você é normal, você entendeu? Normalmente desacreditam. É o básico, assim, né? O que veio acontecendo, eu passo por situações diárias, né? E eu trabalho longe de casa, aí pego o metrô, eu tenho as minhas coisas que eu já tinha, e aí hoje é engraçado perceber, né, que tudo isso faz parte do autismo, que eu faço as coisas iguais, né, porque eu me sinto seguro. Então, eu entro no metrô, desço pela mesma estação, pela mesma escada, entro pela mesma porta, tento sentar no mesmo banco, ou então na mesma região. E eu vou com o meu cordão. Né? Eu tenho o cordão, tenho o documento, a carteirinha, cada vez mais tem pessoas, muito por conta das mães atípicas, de pessoas que já entendem aquilo dentro das suas famílias, respeitam, tá tudo certo. As pessoas que não, acham que eu tô de graça ali. E aí eu já passei muito por situações, tanto dentro do metrô, no aeroporto, muito, as pessoas se sentem completamente à vontade para encostar em mim, chegar e bater assim, ó, levanta. Aí eu tô assim, oi. Constrangedor. E aí eu ando com o fone, porque eu tenho hipersensibilidade auditiva. Então, às vezes eu tô realmente alheio ao resto do mundo. Eu não tô ouvindo. E eu não me importo de levantar, eu não tenho problemas motores, graças a Deus. Mas sei também que é meu direito. Às vezes tem outras pessoas que não têm qualquer problema, as pessoas parecem que vêm me elegem, aí vem assim, né? Já apanhei de idosos que me batem. E já fui revistado no aeroporto como se eu estivesse carregando drogas para saber se eu estava levando cocaína. Não. Porque eles não achavam que um cara atípico estava entrando pela entrada de pessoas com deficiência, né? De preferencial. Então, aí deram um sinal do lugar da primeira barreira que eu passei até a segunda. E aí, essa em específico, já fui revistado outras vezes no aeroporto. Mas essa em específico foi por uma desconfiança de que eu estava levando drogas. Tanto que eles, enfim,
quando foi avisado de que eu era autista, falou assim, então não, a gente só vai fazer um teste com ele. Aí passam um papelzinho que denuncia se você teve contato com drogas. Então, porque eu tava entrando com a minha esposa, né? E aí, como ela tá comigo, então ela pode passar comigo. Então, eu fui passar, a mulher já desconfiou assim. Eu falei assim, eu mostrei. Ela tá. Aí eu falei assim, ela tá comigo. Aí foi isso que avisou. É incrível, né? Mas a gente ainda passa muito por isso, muito mesmo. Temos um longo caminho, né? Mas é bom pra gente... Mas é por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Isso. Mostrar, falar, né? Autista não tem cara, autista tem direito, não só os autistas, né? Como qualquer outra pessoa com deficiência. E a gente tem que respeitar, antes de julgar, de falar, tem que olhar e esperar para ver exatamente o que está acontecendo, né? Você passou por essa situação sem precisar. Não precisava ter passado por isso. A minha filha também passa. Minha filha também é linda, tá? E aí... mas ele é autista? É autista, entendeu? Porque autista não é feio, tá, gente? Não é? Ernesto, me diz uma coisa. A gente teve o censo, né? E aí a gente viu que os negros, eles têm... A grande maioria dos deficientes são negros. Mas, nos grupos de autistas, eles são subrepresentados. Sim. O que você tem a dizer sobre isso? Porque ainda não é simples o acesso ao diagnóstico, né? Ao processo diagnóstico. Os números dos Estados Unidos, por exemplo, eles mostram uma predominância, um número maior, uma porcentagem maior de pessoas negras. Então, se você transporta para cá, você percebe que existe uma subnotificação, né? Por exemplo, tinha condições financeiras para pagar uma profissional e fazer esse processo, passar para poder ter o laudo. Mas outras pessoas negras que, por serem a maior parte das pessoas mais pobres, né? Então tudo vai se somando, né? Elas acabam não tendo muito acesso, assim, se for buscar apenas pelo SUS. Que bom que tem e que pessoas conseguem fazer isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você só faria se fosse particular. Mas ainda é muito pouco, ainda é muito moroso, muito difícil de conseguir, de ter próximo para que a pessoa possa levar. Às vezes tem questões de locomoção, enfim, tem diversas questões que vão afetando isso